Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 4 de 4 de noções de primeiros socorros do curso teórico técnico de legislação de trânsito. Uma aula voltada para você que está se preparando para realizar a prova teórica do Detran. Nesta aula estaremos aí abordando, dando continuidade, ao assunto de socorro e atendimento às vítimas. Lá na aula 1, nós falamos sobre o providenciar socorro, a importância de um socorrista ali no local de um acidente, a importância daqueles primeiros atendimentos ali às vítimas até a chegada de um socorro profissional. Mas vimos também que muitas vezes há uma necessidade de, além de o socorrista providenciar socorro, ele ter que também fazer o atendimento às vítimas. Lembrando que isso é realmente mais em último caso mesmo. O máximo que se puder deixar ali para o resgate, essa parte de atendimento às vítimas, pelo preparo e pelos equipamentos que eles têm, pela prática do dia a dia que eles têm, é melhor que deixe-se essa parte do atendimento às vítimas a um socorro profissional. Mas pode ser que, além de providenciar socorro, o socorrista tenha sim que prestar o atendimento às vítimas. E aí nós entramos lá na aula 2 falando um pouquinho aí sobre esse socorro e atendimento às vítimas. Vimos ali na ocasião que existem critérios internacionalmente aceitos no que se refere à abordagem para prestar primeiros socorros. E as principais etapas são análise primária, manutenção dos sinais vitais, procedimentos emergenciais e análise secundária. Ok? Então, na aula 2 nós falamos um pouquinho sobre essa análise primária, que consiste ali em verificar o estado de vida da vítima, buscar ali sinais de vida na vítima, ok? Falamos aí do que se pode, do que não se pode fazer, dos cuidados, que o socorrista deve ter nessa abordagem aí para prestar esse atendimento às vítimas. E agora, na aula 3, nós vamos estar dando continuidade, perdão, na aula 4, estaremos dando continuidade à análise secundária, que nós começamos falando da análise secundária lá na aula 3. Enquanto a análise primária consiste em buscar sinais de vida, verificar o estado de vida da vítima, a análise secundária ela vai um pouquinho mais além, ela consiste em buscar ali algo mais grave, verificar se não tem algo mais grave ali acontecendo. A vítima está viva? Vamos ver se não tem algo mais grave ali acontecendo, ok? Então, essa aula 4 vai ser aqui a análise secundária parte 2, porque são muitos tópicos e nós dividimos em duas aulas. Então tá aí, a análise secundária consiste em um exame mais detalhado da cabeça aos pés. E nós fomos aí na aula 3 até o tópico bandagens. E agora estaremos dando continuidade aí, encerrando esse assunto de noções de primeiros socorros, porque o curso teórico técnico de legislação, ele exige uma carga horária, uma carga horária ali obrigatória de 4 horas aulas, de noções de primeiros socorros. Essa então é a nossa quarta e última aula sobre o assunto. Então vamos lá. Queimaduras. O que vem a ser uma queimadura? Queimaduras são ferimentos produzidos na pele por excesso de calor, classificados em 3 níveis: primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Ok? Vamos lá. Queimadura de primeiro grau causa vermelhidão, dor, porém sem bolhas. Já a queimadura de segundo grau causa vermelhidão, dor e formação de bolhas na camada superficial, um pouquinho mais grave.
E a mais grave de todas as queimaduras é a de terceiro grau, que destrói a pele em todas as camadas, atingindo músculos, nervos e outros órgãos. Procedimentos aí no caso de queimaduras. Aqui tem perguntinhas de prova, a gente vai analisar aí. Deite a vítima com a cabeça e tronco mais baixos que o restante do corpo. Coloque um pano úmido sobre o local. Esfrie o local com água corrente. Não toque diretamente na queimadura. Não perfure bolhas. Não remova roupas que tenham aderido à queimadura. Então, durante esses procedimentos aí, é muito importante se ater a esses cuidados que se deve ter, né? Não remover ali a roupa da vítima, não perfurar bolhas, não tocar diretamente na queimadura. E aqui nós vamos estar dando destaque primeiro aqui para a frase coloque um pano úmido sobre o local. Então é importante entendermos que o Detran, lá na sua prova teórica, ele vai acrescentar palavras, ele vai tirar palavras, ele vai modificar palavras, ele vai modificar ali a frase. A prova do Detran é um grande teste de atenção e raciocínio. Não tem pegadinhas, na minha opinião. A sua atenção e o seu raciocínio estão ali sendo testados, ok? Então, muita atenção em como que está sendo feita ali a pergunta. 80% da resposta está na pergunta. Saiba analisar a pergunta, saiba associar a pergunta com as respostas. Grife palavras ali, dê destaque a algumas palavras. Na nossa revisão que teremos ainda nessa aula, estaremos dando aí mais dicas sobre como analisar as questões, como trabalhar essas questões aí, ok? Então vamos aqui pegar essa frase, coloque um pano úmido sobre o local. Vamos destacar essa frase aí. Lá na sua prova, o Detran vai perguntar sobre esses procedimentos em caso de queimaduras. Pode ser que caia para você lá. E uma das alternativas pode vir lá, coloque um pano sobre o local. Vai estar errado, porque a frase é coloque um pano úmido sobre o local. Esse é o procedimento. Agora, coloque um pano sobre o local, errado. Uma outra forma que o Detran pode colocar lá é coloque um pano seco sobre o local. Também está errado. Um pano ou uma gaze, né? Então também está errado, porque a frase é o procedimento. Coloque um pano úmido sobre o local. Essa aqui é a resposta correta. Uma outra que pode cair lá como alternativa de resposta, aplicar água corrente com pressão. Errado. Ok? Água corrente com pressão? Errado. Então, esfrie a área com água corrente. Aí sim está correto. Muitos candidatos, né, às vezes confundem essa água corrente com rio, riacho, já vem na mente, né? Porque lembra, lá na sua prova, a sua imaginação vai estar em ação também. E aí o candidato fica ali pensando, como que eu sou socorrista, como que eu vou encontrar água corrente, porque imagina um riacho, um rio, e na verdade essa água corrente pode ser uma garrafa PET, se você pegar ali e despejar, ela vai estar ali escorrendo, então aquilo ali vai ser água corrente, ok? Então esfrie a área com água corrente é uma alternativa positiva também em caso de queimaduras. Mais um tópico, convulsões. O que vem a ser convulsões? São contrações musculares involuntárias e descontroladas de todo o corpo. Os lábios ficam azulados e a respiração fica forte e irregular, e salivação em excesso. Procedimentos: afaste objetos e ampare a cabeça.
Coloque a cabeça em posição lateral assim que possível, por conta de, né, secreções. Se em 5 minutos não passar, busque socorro médico. Então, no caso aí de convulsões, lembre-se, são contrações musculares involuntárias. Então, nada de chamar alguém para travar ali a vítima para que ela não se debata. Nada de colocar algo na boca lá, né, da vítima, de forma alguma. Então, o procedimento está aí. Isso também é questão de prova. Afaste objetos e ampare a cabeça e assim que possível, coloque a vítima ali em posição lateral. Mais um tópico: acidente vascular cerebral, o AVC. O que é o AVC? Ele é identificado por súbita e forte dor de cabeça, perda da consciência, visão reduzida, problemas para articular a fala, paralisia dos membros. Aí alguns sintomas, né, que se identifica um AVC. Procedimento: afrouxe as roupas da vítima, o que vimos que é sempre correto em um atendimento às vítimas. Coloque a vítima de lado e acione o resgate imediatamente. Então esses aí são os procedimentos para um AVC. Agora vamos falar sobre a manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? Como fazer? Vamos ver aí. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desengasgar pessoas, especialmente em casos de obstrução das vias aéreas por alimentos ou objetos. Consiste em compressões abdominais que forçam a expulsão do corpo estranho. Para aplicar a manobra, é necessário se posicionar atrás da vítima, temos aí uma imagem, fechar o punho e posicioná-lo com o polegar para dentro, entre o umbigo e o osso externo, né? Um pouquinho mais para cima. Então, assim, né? Vamos continuar aí. Com a outra mão, deverá segurar o punho e puxar ambas as mãos em sua direção com um rápido empurrão para cima e para dentro a partir dos cotovelos. Então, é em forma, né, de J. Ok? Então, para dentro e para cima. Né? Então, essa é aí a manobra. Né? Deve-se comprimir a parte superior do abdômen com a base dos pulmões para expulsar o ar que ainda resta e forçar a eliminação do bloqueio. É essencial repetir a manobra a cerca de 5 a 8 vezes. Cada empurrão deve ser vigoroso o suficiente para deslocar o bloqueio. Uma manobra que realmente pode aí salvar, né, uma vítima aí de um engasgo. Né? Muito importante essa manobra. Mais um ponto: amputações e ferimentos. Vamos lá. O que é uma amputação? Remoção total ou parcial de qualquer parte do corpo. Procedimentos aí no caso de amputações, a gente está vendo aí uma imagem que dá para ver que foi colocado de volta ali o membro, né? A mão ali da vítima, e a gente vê que tem, né, solução. Então é muito importante a gente, na hora de efetuar esse atendimento, se ater a esse assunto que estamos, né, falando aqui agora, que é amputações. Vamos lá nos procedimentos. Proteja o ferimento e controle a hemorragia. Falamos já de hemorragia aí, né? Envolva a parte amputada em panos limpos. Coloque o membro arrancado em um saco e coloque em um recipiente com gelo.
leve a parte amputada junto com a vítima para o hospital. Observação: não coloque a parte amputada em contato direto com o gelo. Então pode cair lá na sua prova, preste muita atenção, que pode cair lá assim, coloque a parte amputada em um recipiente com gelo. E aí nós estamos lendo aí, né? Coloque um recipiente com gelo, mas não é a parte amputada em um recipiente com gelo. A parte amputada vai ser envolvida em panos, colocada em um saco e aquele saco vai lá dentro do gelo ou algum ambiente ali, né, gelado. E mesmo que não tenha nada, leve a parte amputada junto com a vítima para o hospital, ok? Então, mas nada de colocar a parte amputada em um recipiente com gelo, porque colocar a parte amputada em um recipiente com gelo é o mesmo de que colocar a parte amputada em contato direto com o gelo. Então tem que proteger essa parte amputada, panos limpos, saco, e aí sim coloque em um recipiente com gelo. Então tá aí, não coloque a parte amputada em contato direto com o gelo. Esse procedimento é errado. Ferimentos. O que é um ferimento? É lesão da pele, pode ser corte ou perfuração. Temos aí o ferimento leve e temos também o ferimento profundo. No caso aí de ferimento leve, sangramento leve e pouca dor. Procedimentos: limpe com água e sabão e faça curativo. Use gaze ou pano limpo, fixando sem apertar. Não retire corpos estranhos e não toque diretamente no ferimento. Não coloque nenhuma substância. Ok? Então já falamos também sobre corpos estranhos, sobre colocar, né, substâncias, dar, né, algo para a vítima beber também. Então esses procedimentos vão estar aí incorretos, ok? Agora, no caso de ferimento profundo, o que é um ferimento profundo? Que ele causa grande sangramento e muita dor. Procedimentos: use uma gaze ou um chumaço de pano ou a própria mão para impedir a entrada de ar pela ferida. Em ferimentos no tórax, passe um cinto ou uma faixa de pano em volta do tórax e por sobre o curativo, com força só o suficiente para mantê-lo preso, para não prejudicar a respiração. Então aqui também tem uma perguntinha de prova. Olha que interessante os procedimentos. Use um gás, um chumaço de pano. Em ferimento no tórax, passe um cinto ou uma faixa, né, de pano em volta do tórax. Então vemos que esses dois tópicos aqui, eles são procedimentos corretos. Lá na sua prova, o Detran ele vai separar os dois tópicos. Ele vai deixar um em uma letra e o outro em outra letra. Vimos que os dois tópicos são procedimentos em caso de ferimento aí, profundo. E o Detran vai separar os dois, e você vai ter que escolher um. O segredo ele está na pergunta, ok? Então entre a e a B, né, esses dois tópicos, nesse caso a resposta vai ser: use uma gaze ou um chumaço de pano ou a própria mão para impedir a entrada de ar pela ferida. Por quê? Porque a pergunta ela vai só falar de ferimento profundo. Observe o detalhe ali da letra B, do segundo tópico, que ele deixa bem claro que é em ferimento no tórax. Então, seria a letra B se na pergunta estivesse falando sobre ferimento no tórax. Mas a pergunta não tem nada de tórax. Então, vamos eliminar aí essa letra B. Então, esse segundo tópico é só em caso de ferimento no tórax. Então, muito cuidado, prestem muita atenção na hora ali de responder as questões. Mais um ponto aqui importante: estado de choque. O que é o estado de choque? É o mau funcionamento do sistema circulatório que causa depressão do organismo em razão de falhas circulatórias. O choque hipovolêmico, o hemorrágico, é o mais comum em acidente de trânsito, porque infelizmente acidente de trânsito tem-se ali muitas hemorragias, ok?
Sintomas de estado de choque: palidez e expressão de ansiedade, sudorese, que é suor nas mãos e pés, cianose, que são lábios e unhas azulados, pulso rápido e fraco, pele fria e pegajosa, calafrios e tremores, respiração irregular. Então vemos aí que o estado de choque realmente deixa a vítima assim bem desordenada, desorientada, né? Mexe muito mesmo com a parte ali fisiológica da vítima, né? Então deixa realmente ela num estado assim preocupante, ok? Então alguns sintomas aí do estado de choque. Aqui nós vamos estar dando destaque para o pulso rápido, né? Estamos vendo que o pulso rápido ele é um sintoma, um dos sintomas, né, de estado de choque. Mas o Detran ele vai colocar o não. O Detran usa muito o não, né? Não constitui sinal de estado de choque. Então nós vemos aqui na aula que pulso rápido sim é um sintoma de estado de choque. Pulso rápido, sintoma de estado de choque. O Detran vai te perguntar o que não é sinal de estado de choque. Se o pulso rápido é, isso quer dizer que não constitui sinal de estado de choque? Pulso lento. Então, pulso lento não é sinal de estado de choque, porque o sinal de estado de choque é pulso rápido. Então, prestem atenção como que o Detran vai estar ali perguntando. Procedimentos em caso de estado de choque. Identifique a causa do estado de choque. Coloque a vítima deitada com a cabeça mais baixa que o corpo, cerca de 30 centímetros. Afrouxe as roupas da vítima e a mantenha ventilada. Monitore os sinais vitais, pulso e respiração. Então vemos aí no caso de estado de choque não tem muito o que se fazer também, além de se confortar ali a vítima, né, e buscar ali o socorro médico. Agora o choque anafilático. O que é o choque anafilático? É uma reação alérgica grave. Surge poucos segundos ou minutos após contato com substância a que se tenha alergia. Então esse choque anafilático ele pode sim ser fatal. Por isso que nunca, nunca, nunca se deve colocar nenhum tipo de substância na vítima e muito menos dar algo para a vítima ingerir, ok? Então isso é muito importante porque esse choque anafilático é uma reação alérgica grave que pode sim levar a óbito, ok? Principalmente quando estamos falando ali de vítima de acidente de trânsito, que já tem tantas outras complicações ali acontecendo, e mais uma complicação dessa, por menor que seja, pode sim levar a óbito. Então exemplos aí, né, de substâncias: camarão, veneno de abelha ou alguns medicamentos. Então nunca, nunca dê nada para a vítima ingerir, nem mesmo água, quanto mais algum medicamento, né, alguma coisa que possa realmente, mesmo que a vítima fale que ela não é alérgica àquilo, que ela precisa daquele medicamento, não dê. Nós não sabemos qual que será a reação naquele momento ali. E o último tópico, antes da gente entrar aí na nossa revisão, transportando a vítima. Lembre-se, em certas situações torna-se necessário mover o acidentado, né? Nós vimos lá em aulas anteriores, não movimente a vítima, correto. Movimente a vítima imediatamente, totalmente errado. Movimente a vítima já está errado, imediatamente piorou. Mas em certas situações torna-se sim necessário mover o acidentado. Mas são necessários alguns cuidados. O socorrista só deve providenciar a remoção depois da vítima ter recebido atendimento no local. A gente vai ver esses atendimentos, esses procedimentos aí, ok? Então, primeiro ponto, imobilizar a vítima. Então, não é pegar a vítima e sair com ela ali
de qualquer jeito. Em vítima com fraturas, use talas, né, e tipóias. Vítima com traumatismo na coluna cervical, o pescoço deve permanecer em posição fisiológica normal. Quanto menos se mexer ali com a vítima, melhor. Vítimas com lesão na coluna vertebral, não flexionar a coluna, respeitando a posição das vértebras. E vítimas com fratura na pelve, imobilizar com faixa de um lado a outro. Então, alguns cuidados aí que se deve ter ao imobilizar, né, a vítima. Então, muito cuidado, porque no imobilizar ali, né, o socorrista ele pode estar gerando alguns movimentos na vítima que podem causar danos até irreversíveis, aí no caso da coluna. Falamos aí de coluna em outra aula, né, na aula 3, nós falamos um pouquinho sobre os cuidados que se deve ter. Por isso que essa questão de atendimento às vítimas, e no caso aí extremo de remoção da vítima, deve-se ter aí muito cuidado. Isso é só em extremos. O máximo que se puder deixar para o resgate, melhor, ok? Improvise uma maca, olha que importante. Use um cobertor dobrado em 3, com 2 tubos ou varas. Banco traseiro do carro, né? Para colocar ou retirar o acidentado da maca, utilize o método de 3 ou 4 pessoas, né? Que é todo mundo junto, 1, 2, 3, né? Todo mundo junto ali, para flexionar, movimentar o menos possível ali a vítima. Ok? Então, algumas dicas aí de como se improvisa uma maca. Ok? Observação importante: caso a vítima precise ser arrastada, faça no sentido do comprimento, não arraste de lado. Ok? Observação importante aqui sobre os veículos em missão de emergência. Então, os veículos em missão de emergência, com as sirenes acionadas e os dispositivos de luz intermitentes ligados, sempre terão prioridade de passagem. Então, muito cuidado. Lá na aula de defensiva nós falamos sobre ter, né, que levar, se deslocar até um hospital, né, levando ali a vítima. Então, muito cuidado. Porque às vezes o socorrista ele está ali dirigindo, ele, né, acredita que ele está dirigindo uma ambulância, liga o pisca-alerta e sai, né, ali doido. Então nada de ligar pisca-alerta, né, com o veículo em movimento. Os veículos em missão de emergência, né, isso é os veículos dos profissionais socorristas, com as sirenes acionadas, dispositivos de luz intermitentes ligados, sempre terão aí prioridade de passagem. Nós, como condutores, né, quando vermos um veículo nessas condições, nessas situações de emergência, no exercício ali da função, é importante, né, deixarmos livre a passagem para eles, porque ali, né, tem uma vítima precisando de um socorro urgente. Então vamos lá para a nossa revisão. Revisando a análise secundária, parte 2. Primeira pergunta: o procedimento correto com o acidentado que sofreu queimaduras é: letra A, passar pasta de dente na ferida. Letra B, esfrie a área com água corrente. Letra C, cobrir a ferida com gaze. Ou letra D, dar leite para a pessoa tomar. Então, pessoal, vamos lá. A letra D nós podemos eliminar de cara. A pergunta é positiva, né? Então, olha lá, o procedimento correto, quer dizer, a pergunta é bem positiva. Então, tudo que é de negativo ali nós vamos eliminar. Esse é um macete muito bom. Dar leite para a pessoa tomar? Não, negativo. Nunca dê nada para a vítima ingerir. Letra A, podemos eliminar também. Passar pasta de dente na ferida, né? Como diz aí o ditado, os antigos, né, usavam alguns métodos aí que não são recomendados, né? Então,
passar pasta de dente na ferida. Então, nada de colocar, não aplique nenhum tipo de substância ali, né? Cobrir a ferida com gaze, a letra C, quase, hein? Se fosse uma gaze úmida, né? Mas cobrir a ferida com gaze, que é um tipo de pano, né? Então, não vai ser legal. Resposta correta, então, por eliminação, a pergunta é positiva, eliminamos aí as negativas. Letra B, esfrie a área com água corrente. Mais uma questão. Não constitui sinal de estado de choque. Letra A, pulso lento. Letra B, pele fria e pegajosa. Letra C, suor abundante. Ou letra D, respiração irregular. Vamos para o nosso gabarito. Vimos na aula que um dos sintomas de estado de choque é pulso rápido. Então, a pergunta aqui tem um não. O que não constitui sinal de estado de choque? Pulso lento. Tá vendo como que o Detran usa a palavra não? Mais um não aí, ó. Não constitui procedimento correto em caso de ferimento profundo. Letra A. Colocar sobre o ferimento um chumaço de pano. Letra B. Usar para compressão a própria mão da vítima se estiver consciente. Letra C. Manter um cinto ou faixa bem apertada em torno do tórax. Ou letra D. Manter fechado o ferimento, evitando a entrada de ar. Vamos para o nosso gabarito. Resposta correta, manter o cinto ou faixa bem apertada em torno do tórax. Então, lembre-se, é importante fazer essa associação da pergunta com as respostas. Nós não estamos vendo a palavra tórax, né, lá na pergunta. Então, o tórax, para ser uma resposta correta, tem que estar lá na pergunta também. E mesmo, né, que tivesse, né, não seria uma alternativa correta também, porque ali fala manter um cinto ou uma faixa bem apertada. E na aula nós vimos que não pode apertar. É com força só o suficiente para prender, né, para não atrapalhar a respiração ali. Então a letra C está bem fora aí, está bem errada, ok? Não é procedimento em caso de amputação de membro. De novo, não, ó. Não é procedimento em caso de amputação de membro. Então você está ali estudando o que é, o Detran vem e pergunta o que não é, né? Então por isso que é importante você se preparar, né? Estamos aqui nessa aula, mas você tem os materiais, né, que os próprios CFCs ali disponibilizam, né? Simulados com perguntas e respostas, tem os canais aí no YouTube, então aplicativos, você tem que, é o momento de você se envolver com perguntas e respostas para você ir pegando o jeito ali, ok? Então vamos lá, não é procedimento em caso de amputação de membro. Letra A, fazer compressão no local para conter o sangramento. Letra B, colocar a parte amputada em um saco plástico. Letra C, colocar a parte amputada diretamente no gelo. Ou letra D, levar a parte amputada com a vítima para o hospital. Vamos para o nosso gabarito. Então, pessoal, não é procedimento, né? Ou seja, tem um não bem grande lá na pergunta. Então, nós vamos achar o quê? Uma resposta também negativa. Colocar a parte amputada diretamente no gelo, negativo, vai queimar os ligamentos ali e aí, né, vai tudo por água abaixo, ok? Então, não. A letra A, B e a D, sim, né, são positivas. E a letra C é negativa, então essa é a nossa alternativa. Mais uma questão. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, deve-se: letra A, não interferir porque isso passa espontaneamente. Letra B,
abrir a boca da vítima e colocar um pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua. Letra C. Pedir ajuda de outras pessoas e tentar imobilizá-la, segurando-a firmemente contra o chão. Ou letra D. Proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado em caso de vômitos. Então, vamos lá para a pergunta, analisar ali a pergunta. Deve-se. Então, a palavra deve, ela vai sempre deixar a pergunta positiva, ok? Então, nós precisamos achar algo bem legal aí para ser a nossa resposta. Então, a resposta correta é isso aí, proteger a cabeça da pessoa, isso é legal, né? Contra traumas e virá-la de lado em caso de vômitos. As demais aí, né, a letra A, não interferir, porque isso passa espontaneamente, né? Tem sim que proteger a cabeça ali da vítima, né? Abrir a boca da vítima, não faça isso. Travar a vítima, imobilizá-la, convulsões são contrações musculares involuntárias. Como assim, né? Travar. Então a resposta correta, letra D aí. Mais uma. Ao identificar sintomas de acidente vascular cerebral em uma pessoa, não se deve, olha o não ali de novo. Letra A. Afrouxar as roupas da vítima. Letra B. Chamar o serviço médico imediatamente. Letra C. Colocar a pessoa deitada de lado. Ou letra D. Dar água para a vítima beber. Então a pergunta ela é uma pergunta negativa, pessoal. Vamos achar algo negativo aí. O que tem de negativo aí? A letra D. Nunca dê nada para a vítima ingerir. Não, tem um não lá na pergunta. Não dar água para a vítima beber. Então, pergunta negativa, resposta aí negativa. Chamar o serviço médico, ok. Afrouxar as roupas da vítima, sempre correto. Colocar a pessoa deitada de lado, sim. Mas dar água para a vítima beber, em situação nenhuma. Mais uma. Ao transportar uma vítima é incorreto. Letra A. Manter as vias aéreas livres, desobstruídas. Letra B. Manter a qualquer custo a vítima acordada. Letra C. Manter a vítima em jejum. Ou letra D. Transportar a vítima imobilizada. Vamos para o nosso gabarito. Vamos prestar atenção nessa pergunta. Ao transportar uma vítima é incorreto, ou seja, algo negativo. Transforme esse incorreto em um não, né? Então, ao transportar uma vítima, manter as vias aéreas livres e desobstruídas? Sim, estamos procurando um não. Manter a qualquer custo a vítima acordada? Estou achando que é essa a alternativa que nós estamos procurando. Porque manter a vítima acordada pode até ser, né? Mas manter a vítima a qualquer custo, né, acordada, manter a vítima acordada já, como se diz, né? Ao transportar ela, pode ser, não é tão assim, né? Prioridade, mas a qualquer custo, né? Não durma, né? Então assim, ficar ali chacoalhando, você não pode dormir. Então esse a qualquer custo deixa a letra B um tanto exagerada. Me parece que ela é incorreta. Estamos procurando algo negativo e a qualquer custo parece-me ser negativo. Vamos lá para a letra C. Lembre-se, toda vez que você achar a resposta, não deixe de ler as outras para depois não falar que é pegadinha, porque não leu, porque não prestou atenção, não deixou o cérebro trabalhar. Lembre-se, o cérebro é uma máquina, ele precisa raciocinar ali, né? Então, você tem certeza que é a letra A, por exemplo. Leia a B, leia a C e leia também a D. Vai por mim, ok? Letra C. Manter a vítima em jejum? Isso é legal. Não dê nada para a vítima ingerir. E letra D. Transportar a vítima imobilizada. Legal também. Então, realmente a resposta correta é a nossa letra B. Incorreto. Manter a qualquer custo, né, a vítima acordada. Errado. Incorreto. Mais uma.
Quanto à remoção da vítima, assinale a opção correta. Letra A. Não é necessário preocupar com as vias aéreas? Letra B. Não é necessário imobilizar a vítima com suspeita de fratura? Letra C. A remoção deve ser feita imediatamente? Ou letra D. O socorrista só deve providenciar a remoção depois da vítima ter recebido atendimento no local? Então, a opção correta. Pergunta positiva. Não é necessário preocupar com as vias respiratórias, as vias aéreas? Sim. A letra A é um sim, né? Então, assim, é necessário sim se preocupar com as vias aéreas. E lá tem um não. Não é necessário preocupar com as vias aéreas. Mas sim, é necessário se preocupar com as vias aéreas. Então a letra A está fora, ok? Lembre-se, estamos procurando a opção correta. Se é necessário se preocupar com as vias aéreas, a letra A está fora. Letra B. Não é necessário imobilizar a vítima com suspeita de fratura? Então, tanto a quanto a B tem um não ali, né? A pergunta ela é correta, a pergunta ela é positiva, ou seja, estamos procurando um sim. Letra A e letra B tem dois nãos bem grandes, então já estão fora aí. Letra C. A remoção deve ser feita imediatamente. Então, a pergunta está ali falando de remoção, mas a palavra imediatamente força um pouco. Então, a letra C também é negativa. E a letra D, então, é a nossa resposta. O socorrista só deve providenciar a remoção depois da vítima ter recebido atendimento no local. Resposta positiva aí. Mais uma perguntinha. Não constitui procedimento correto com uma vítima em estado de choque. Olha o não lá de novo na pergunta. Letra A. Manter a vítima deitada com as pernas elevadas se não houver fratura dos membros? Letra B. Afrouxar suas roupas? Letra C. Monitorar a respiração? Ou letra D. Retirar o capacete do motociclista? Vamos para o nosso gabarito. Essa tá fácil, né? A pergunta é negativa, não. Já começa num tom negativo, né? Retirar o capacete do motociclista? Não. Ok? Então não constitui procedimento correto com uma vítima em estado de choque. Então não retire o capacete do motociclista. Pergunta negativa, resposta negativa. Mais uma questão. Quando precisamos, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor, a atitude correta é: letra A, imobilizar a vítima antes do transporte. Letra B, deitá-la rapidamente no banco de trás do veículo. Letra C, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra D, dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Pergunta é positiva. Vamos para o nosso gabarito. Pessoal, antes aqui, ó, a letra C, buzina. Buzina é uma palavra que você vai eliminar, ok? Você só vai marcar uma alternativa que tem a palavra buzina, buzinar, se estiver acompanhada de toque breve. Se não vier acompanhada de toque breve, a buzina vai estar irregular a resposta. Você só marca ela se estiver perguntando qual a alternativa incorreta. Então, buzina, ela só vai estar correta para você marcar ela como alternativa correta se vier acompanhada da frase toque breve ou breve toque, ok? Então, a letra C está fora, ok? Então, deitá-la rapidamente, né? Outra palavra que força um pouco aí, principalmente na questão de transportar a vítima. Então, letra B e letra C estão fora totalmente. Então, a resposta correta: imobilizar a vítima antes do transporte. E a letra D, dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima, fica um tanto estranha essa baixa, né, velocidade aí. Se você estiver sozinho com uma vítima de acidente de trânsito e precisar fazer o socorro da mesma, deve ter o seguinte procedimento.
Letra A. Somente iniciar o socorro se conseguir alguém para ajudar. Letra B. Verificar as vias aéreas e imobilizá-la para o transporte. Letra C. Apenas colocar a vítima dentro do veículo e correr para o hospital. Ou letra D. Pedir para balançar a cabeça e os membros para ver se não quebrou nada. Então, a pergunta ela é uma pergunta positiva. Ó. Deve, a palavra deve deixa ela positiva. Ó. Deve ter o seguinte procedimento. Pessoal, a alternativa de resposta que comece com a palavra somente é quase impossível ser ela. Até hoje eu só vi uma que começa com somente e é a resposta correta, que é onde deve ser feito o embarque ou desembarque de passageiros, né, pelo coletivo. Somente em locais estabelecidos para esse fim. Fora essa, até hoje eu não, pelo menos eu não vi nenhuma resposta que comece com somente e vai ser a resposta correta. Apenas também ali na letra C, começou com a palavra apenas, também é muito difícil ser ela, ok? Então, somente, apenas, sempre, são palavras aí que se você tiver que chutar, eliminar uma ou outra, elimina elas, ok? Então, letra A está fora. Letra B, verificar as vias aéreas, me parece que é essa aí. E imobilizá-la para o transporte, né? A pergunta é positiva, acredito que a letra B seja aí positiva, mas vamos ver as demais. A letra C, apenas colocar a vítima dentro do veículo e correr para o hospital, o apenas deixa aí muito vago, né, essa questão C. E a letra D, pedir para balançar a cabeça e os membros para ver se não quebrou nada, é aquela tipo de resposta absurda, né? Então, nada a ver essa letra D. Se a pergunta ela é positiva, a letra D está totalmente negativa. Então, a resposta correta, sim, letra B, verificar as vias aéreas e imobilizá-la para o transporte. Mais uma. Não constitui procedimento correto diante de acidente de trânsito com vítima. Letra A. Arrastar a vítima do local do acidente. Letra B. Sinalizar o local para evitar novos acidentes. Letra C. Acionar o pisca-alerta dos veículos próximo ao local. Ou letra D. Definir a melhor colocação do triângulo. Vamos para o nosso gabarito. Então essa pergunta é uma pergunta negativa. Não. Então, letra A. Arrastar a vítima do local do acidente, negativo. Pergunta negativa, resposta negativa. Então, letra A. Arrastar a vítima do local do acidente não constitui procedimento correto. Os veículos em missão de emergência com as sirenes acionadas e os dispositivos de luz intermitentes ligados têm prioridade de passagem quando? Letra A. Cruzam com veículos que trafegam nas vias utilizadas pelas linhas de ônibus. Letra B. Cruzam com veículos que transportam passageiros. Ou letra C. Cruzam com veículos que trafegam em vias não pavimentadas. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. Pessoal, todas as alternativas estão corretas. A grande maioria que tem ela, quem tem aí o simulado e está estudando no simulado, vai ver que é ela a resposta correta. Se precisar dar um chute, se bugar realmente, não é sair chutando de qualquer jeito. Se realmente não tiver mais uma saída e tem lá todas as alternativas, chute nela, ok? E nesse caso aqui realmente é ela, ok? Então, veículos em missão de emergência, desde que estejam com as luzes, os dispositivos acionados, eles têm sempre prioridade. Preferência nem sempre, isso é um assunto para outra aula, aula de legislação, né? A gente fala um pouquinho sobre regra de preferência, mas prioridade, que é a palavra que está lá na pergunta, com os dispositivos acionados, eles vão ter em qualquer situação, ok? Então chegamos aí ao final, né, das nossas 4 aulas aí de noções de primeiros socorros, do curso teórico técnico de legislação de trânsito. Essa aula é bem voltada para você que está aí se preparando
para realizar a prova do Detran. Lembre-se, você é capaz, você pode, você vai conseguir. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.